Fala aí pessoal, tudo bem? Com vocês, Lucas Evaristo. Vamos iniciar mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre freio dinâmico, tá? Ainda na parte elétrica, nesse curso de formação básica. E já estamos finalizando esse conteúdo, né? Vamos voltar aqui e fazer uma breve revisão sobre máquinas elétricas para a gente entender os movimentos aqui dos motores de tração e ganhar um pouquinho de contexto sobre toda essa questão aqui. Também vou fazer alguns outros comentários ao final de algumas coisas que têm que ser esclarecidas, beleza? Pessoal, se você ainda não viu a aula sobre máquinas elétricas, recomendo que você volte algumas aulas e assista, tá? Essas aulas, elas seguem uma sequência. Então, se você não tem o conhecimento necessário, tá aqui nessa aula e não assistiu às outras, você vai ficar perdido. Então, volta lá na primeira, se não me engano essa é a 18ª aula dessa parte elétrica, então volta lá na primeira, assiste tudo e chega aqui que você vai ter um maior contexto sobre o que eu estou falando, beleza? Eu sempre procuro fazer aulas de 10 minutos, 15 minutos no máximo, para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. E também permitir que, por exemplo, você no seu local de trabalho, você está na hora do almoço, você para, assiste a aula, almoçando mesmo, ou depois do almoço, naquele tempinho que a gente fica descansando e volta a trabalhar depois. Então esse que é o objetivo dessas aulas, criar algo mais prático, mais dinâmico, tá? Por falar em dinâmico, vamos falar aqui sobre o freio dinâmico, também conhecido aí como freio elétrico, tá? Pessoal, o freio dinâmico é o quê? Ele é um freio elétrico, tá? Ele é um freio que ele não é necessariamente utilizado para parar o trem, ele é mais utilizado para reduções de velocidade, mas se o trem estiver em nível, ele pode ser utilizado também até a frenagem, até a interrupção total da movimentação do veículo, mas estando em nível. Se estiver em rampa, dificilmente isso ocorrerá. Então ele é um freio mais utilizado para contenção da velocidade, para manter, para estabilizar a velocidade de um trem, tá ok? O freio utilizado para, enfim, para encerrar a movimentação, via de regra, é o pneumático, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, como que ocorre a frenagem dinâmica? Pessoal, a frenagem dinâmica está diretamente ligada ao motor elétrico. Para quem não lembra, eu falei nas aulas sobre máquina elétrica que a máquina elétrica, ela tanto pode ser um gerador elétrico quanto um motor elétrico. Aqui no caso, o motor de tração das locomotivas. Nesse caso, quando você interrompe a aceleração de um trem, no caso aqui da locomotiva, tá? Quando você interrompe a aceleração da locomotiva e você aplica o freio dinâmico, os motores de tração, eles atuam de certa forma como um gerador elétrico, tá bem? Então, nesse ponto, a própria movimentação do trem vai ser utilizada para movimentar a armadura da máquina elétrica, aqui no caso do gerador. Por que acontece? A armadura está engrenada no eixo da locomotiva. Então toda vez que o eixo movimenta, a armadura do motor se movimenta juntamente com ela. Tá ok? Então esse movimento, ele, enfim, efetua os cortes magnéticos dentro do gerador elétrico e faz com que isso produza corrente elétrica, tá? Ele não é um gerador, ele vai gerar algo, ele é um gerador elétrico, ele vai gerar corrente elétrica, tá? Então, quando você aplica o freio dinâmico ou freio elétrico, o motor de tração, ele para de atuar exatamente como um motor e ele começa a atuar como um gerador, tá? Lembrando, né, se você não assistiu a aula sobre máquina elétrica, vai lá e assiste, beleza? Tá. Para isso, me explica agora. O motor, ele começa a atuar como um gerador elétrico. E essa corrente, o que faz? Para onde que vai? Porque se gerou, ela vai ter que ir para algum lugar, correto? Aí eu vou te explicar para onde que ela vai. Pessoal, ela pode ter duas destinações, depende do modelo de locomotiva, tá? A destinação mais comum é para a grade de resistores, em que ela vai ser dissipada essa corrente em forma de calor, tá?
O resistor, se vocês não se lembram, eu falei isso lá na aula de circuito elétrico. Toda vez que o resistor ele resiste à passagem de uma corrente, ele gera calor, tá? E esse calor, de certa forma, é perda de energia. No caso aqui, a corrente ela é dissipada na forma de calor através da grade de resistores aí do dinâmico, tá? Mas essa corrente, em alguns modelos, também pode ser utilizada no sistema de arrefecimento, tá? Alimentando aí os ventiladores, tá? Ventiladores elétricos, né? Como é uma corrente elétrica, ele alimenta esse ventilador. Pessoal, lembrando que esses resistores aqui da grade, eles chegam a uma temperatura elevadíssima, tá? E eles precisam ter um sistema de arrefecimento próprio. Arrefecimento, para quem não se lembra, é para manter um certo equipamento a uma temperatura ideal, tá? Aqui no caso ele resfria até que chegue na temperatura ideal, tá bem? Então, pessoal, basicamente é isso. Vamos só retomar aqui só para a gente pegar de novo. Freio dinâmico, quando aplicado, ele transforma o motor de tração, que é um motor elétrico, em um gerador elétrico, tá? Quando você tem a usina hidrelétrica, como é que funciona? Você tem as pás, né, que estão lá engrenados ao gerador, e quando você tem a queda d'água, isso aqui não é usina hidrelétrica, a queda d'água bate aqui e as pás se movem e esse giro engrenado no gerador vai gerar corrente, vai gerar energia elétrica, né, no caso, vai gerar energia elétrica. Aqui no caso da locomotiva, o giro, esse giro para geração é o próprio movimento, é a própria dinâmica da locomotiva em movimento. Então, esse motor elétrico, sendo utilizado como gerador, ele vai retardar o movimento dessa locomotiva. Então, ele vai reduzir a velocidade dessa locomotiva. Essa redução, ela é, digamos que, mais suave, tá? Na condução, por exemplo. E lembrando, tá? Essa frenagem ela é aplicada somente na locomotiva, tá? Ela não é aplicada em vagões. Vagões, principalmente no Brasil, para carga, via de regra, não tem alimentação elétrica, tá? Eles são apenas conectados de forma mecânica e de forma pneumática, né? No caso, forma mecânica, porque eu considero que a pneumática fica dentro da mecânica. Então, ele não tem parte elétrica, beleza? Então é isso. Inclusive, em algumas locomotivas, principalmente as de mesa, no caso, você tem um manípulo aqui, tá? O manípulo, se você movimentar eles para uma direção, ele vai acelerar e na outra posição ele vai frear, tá? Então, em uma posição ele acelera e na outra ele frena. E é o mesmo manípulo, né? Geralmente locomotiva de mesa aqui, né? Se não me engano, Dash 9 é nesse modelo aqui. Ele vai estar aqui o manípulo. O maquinista ele vai pegar a mão dele, se ele puxar para frente, né? Se ele empurrar, ele acelera. Se ele puxar, ele vem aplicando a frenagem elétrica, tá? Não é a frenagem pneumática, não. Entendeu? Então, olha só. Deixa eu ficar para esse lado aqui, que é o mais correto. Se ele empurrar o manípulo para frente, ele está acelerando. Ele pode graduar, né? 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para trás, ele tem a graduação do freio elétrico, né? Então, ele pode graduar. Então, nisso, ele consegue alterar, através do manípulo, a atuação dos motores de tração. De motor elétrico para gerador elétrico. Então, fazendo essa troca. Tá ok? Então, no mesmo manípulo. Via de regra, esse modelo não é muito comum, não. Apesar de ter no Brasil, não é tão comum esse modelo de locomotiva que utiliza o manípulo de mesa. Tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Para essa nossa aula. Deixa eu fazer uma analogia com muito cuidado, porque, enfim, vou fazer um comentário depois também, aproveitar que está terminando a aula aqui, 10 minutos agora, vamos lá. O motor elétrico, pessoal, ele funciona
fazendo uma analogia, ele tem uma forma de ação parecida com o freio motor de carros, caminhões e ônibus. Parecida. O freio motor, ele não para necessariamente o carro, mas ele ajuda na redução de velocidade. Então, tem essa analogia. Tecnicamente, deixa eu até repetir, não é a mesma coisa, mas a atuação é bem parecida. Beleza? Beleza. Por que eu estou ressaltando isso? Porque tem muita gente que está assistindo os vídeos e está esperando um erro desse tamanho assim para apresentar uma crítica e invalidar o nosso trabalho aqui. Né? No caso aqui, o meu trabalho e quem trabalha nos bastidores do Brasil Ferroviário e da revista. Então, assim, estou agindo com muito cuidado porque tem gente assistindo para buscar um erro desse tamanho aqui para invalidar todo o trabalho. Né? Esse trabalho aqui ele é um trabalho para ajudar pessoas, isso aqui é gratuito, não se cobra nada por isso, é para te ajudar, você que está aí estudando sobre isso aqui, você está no processo de formação para maquinista, você está no Senai da vida, você está no IFET da vida, você está fazendo curso de eletromecânica. Eletromecânica ele é um técnico muito voltado para motores, para máquinas elétricas, então isso aqui é para te ajudar. Mas infelizmente a gente sabe que tem pessoas que, às vezes eles queriam fazer o que é feito, o que eu faço, o que outras pessoas fazem, não conseguem e querem invalidar, entendeu? Então, assim, tô tomando muito cuidado para não ter, assim, errinhos, enfim, porque eu já tive problemas e eu tenho um problema com crítica a esse tipo de trabalho. Não críticas a mim, mas críticas ao trabalho, porque o trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho para ajudar. Isso aqui é para ajudar pessoas. Então eu me sinto muito incomodado, né? Vou desabafar com vocês aqui nessa aula. Uma das aulas, a pessoa simplesmente comentou: essa aula é uma vergonha. Bom, eu revisei a aula, não havia nenhuma incoerência, nada. Então, assim, a pessoa gratuitamente fala isso. Se você é o super especialista na área e identificou alguma divergência nesse material, me chama, vamos conversar, vamos debater. Eu tô aqui aberto, comenta aqui embaixo, olha, Lucas, nesse ponto X aqui não é assim. Eu sei do que eu estou ensinando, mas eu não sou o dono da verdade, eu não sou o mestre universal da verdade. Inclusive, gente que tem dúvidas, se tem dúvida pode entrar em contato comigo, se não entendeu alguma parte, ou se você não concorda com alguma parte, pode entrar em contato, que a gente conversa, que a gente debate. E eu gravo um vídeo pedindo desculpa falando que você está certo. Eu não tenho problema com isso. Só que eu fico chateado quando invalida o trabalho, né? O trabalho não pode ser invalidado por nada, né? Então, pessoal, basicamente é isso. Agradeço muito aí enfim, você está assistindo até aqui. Espero estar te ajudando, tá? Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva, compartilhe esse material com aquele seu amigo, aquele seu colega que está estudando sobre ferrovia, que é técnico, que é engenheiro em eletromecânica, que gosta, que está fazendo a pós-engenharia ferroviária, que agora está comum, né? Abriram várias instituições. Então compartilhe esse material. Talvez você está sendo ajudado, mas você pode ajudar também outras pessoas. Beleza? Valeu, até a próxima.